Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem vêm aqui para compartilhar os seus conhecimentos, experiências de vida, reflexões, ideias, enfim, nós levamos muito a sério o transmitir e compartilhar o conhecimento aqui através da Prosa com Bertaglia. E hoje, olha só que tema fantástico nós estamos trazendo aqui: prevenção e minimização de resíduos. A prevenção de resíduos é frequentemente um método para obter uma redução significativa de impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes do descarte de produtos e materiais químicos. Outro aspecto relevante é sua participação no gerenciamento de riscos associados à possível estocagem inapropriada de produtos químicos após o seu vencimento. A minimização da circulação e armazenagem de produtos químicos teoricamente vencidos reduz os perigos associados a eles, além de promover a sustentabilidade. Uma vez que prevenção e minimização de resíduos representam objetivos globais, inclusive destacados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, é fundamental que sejam discutidos segurança jurídica e diretrizes técnicas para procedimentos viabilizadores do processo. E é sobre esse tema importantíssimo que iremos navegar aqui na Prosa com Bertaglia de hoje. E para isso, eu terei o privilégio e a honra de trazer aqui para prosear comigo a Luciana Oric. Olha só que prosa fantástica que vamos ter hoje. Estamos trazendo aqui a Luciana para conversar conosco sobre um tema que é um tema muito importante nos dias de hoje, já que nós falamos em sustentabilidade. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela oportunidade em discutir um pouco esse assunto que realmente está na pauta aí das discussões em geral. Que bacana. Luciana, fala um pouquinho de você para as pessoas aqui da Prosa com Bertaglia saberem quem é a Luciana Oric. Bom, meu nome é Luciana, eu sou graduada em Engenharia de Alimentos e atuei no mercado da indústria de alimentos mesmo, em comércio, por algum tempo, e voltei para fazer mestrado e doutorado na Unicamp e fui convidada, na ocasião de doutorado, para fazer uma pesquisa sobre de onde vinha o prazo de validade de produtos químicos. Era uma parceria universidade-empresa, um projeto que a própria indústria queria saber de onde vem o prazo, já que muitas vezes fora do Brasil existem produtos químicos com prazo indeterminado e entrando no Brasil aqui é atribuído um prazo a estes e aí você tem um descarte indevido por esse não alinhamento. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, a priori tinha sido uma discussão sobre de onde vem prazo de validade, eu comecei a questionar por que na indústria farmacêutica, que é benchmarking para estudos de estabilidade, que são os estudos que definem o prazo de validade de um produto, porque para eles é possível atribuir data de reteste que um produto pode ser retestado, um produto não, um insumo, quando ele é matéria-prima, ele pode ser retestado para só então ser descartado. Como que na indústria química, quando eles estão no mercado business to business, isso não é possível? Eu comecei a questionar, então, o conceito de reteste e revalidação para produtos químicos, e isso acabou virando um livro, né? Fui convidada para a tese de doutorado virar um livro, e isso foi em 2014, a edição do livro. Desde então, eu trabalho no assunto com pesquisas, com pós-doutorado, com órgãos ambientais, entidades classistas, enfim, estou aí na ativa e trabalhando fortemente nesse caminho.
Olha só que bacana, Luciana, fantástico. Parabéns aí pela carreira, pela dedicação, principalmente na parte educacional, que é extremamente interessante, e mergulhando aí de cabeça e alma no conhecimento desse assunto. Eu gostaria que você explorasse um pouco aí, Luciana, esse tema que é extremamente importante, e você tem razão, muitas vezes a gente se depara aí com produtos ao largo do mercado, né, vencidos ou com características um pouco contraditórias àquilo que nós buscamos nos dias de hoje, que é a sustentabilidade. Então, eu gostaria de trazer a sua experiência, principalmente nessa parte de ações, do que nós podemos fazer para minimizar e prevenir, né, esses riscos que eventualmente nós podemos encontrar dentro da indústria, no mercado, além do que muitos produtos químicos, né, Luciana, são utilizados inclusive na alimentação, né? Então, eu gostaria que você varresse um pouco esse aspecto aí para a gente. Ok. A questão da prevenção e minimização de resíduos, e vamos entender até uma parte conceitual, né? A gente tem aí a economia circular, que hoje vem até trabalhando internacionalmente para a gente esclarecer melhor o conceito de resíduo e rejeito, né? Como resíduo, por exemplo, recursos renováveis e rejeito, recursos não renováveis. Mas explicando o entendimento disso, a gente tem matérias-primas que acabam se tornando produtos num processo de fabricação e quando eles têm prazo, vencido o prazo ou perde alguma característica que é uma especificação, um requisito essencial do produto, eles tornam-se resíduos hoje. E em resíduo, hoje, existe todo um trabalho belíssimo de valorização de resíduo para reuso, reciclagem, para resíduos urbanos, compostagem, para se transformar em energia. Quando não tem mais nenhuma outra forma de valorização, não é mais possível, é que esses resíduos tornam-se o que a gente chama hoje de rejeito. Rejeito é quando ele vai ser dispensado de uma maneira ambientalmente adequada em aterros, por exemplo. Tá? Então, o que hoje a gente busca é esse conceito de rejeito zero. Eu tenho que trabalhar para ter resíduos que possam ser valorados e não ter nada que vá para aterros. Então, nesse sentido, quando eu falo prevenção de resíduos, eu quero ampliar o ciclo de vida útil do produto, porque mesmo que sejam valorados, na hora que se transforma em resíduos, eu tive perdas aí, né? Perdas econômicas, perdas, eu vou chamar de ambientais, se eles não forem tratados corretamente como resíduos, porque você tem que fazer separações, eu estou falando de produtos químicos agora, eu tenho que fazer as separações, eu tenho que armazenar adequadamente, e há, infelizmente, estatísticas sobre tratamento de resíduos ou dispensa de resíduos em locais inadequados. Isso não é um problema, infelizmente, não é só um problema nacional, é um problema global. E os resíduos têm lugar certo para irem, para poderem ser valorizados, e isso não é o que acontece. Então, nas medidas de prevenção, para que a gente não tenha essa perda econômica, não tenha essa perda ambiental, a gente tem dois modelos grandes, né, dois macros modelos. O primeiro é compra certo. A gente tem que mudar toda o supply chain dentro de uma empresa para uma compra inadequada, para uma compra adequada. Você comprar para... Às vezes a gente compra para falar assim, olha, tive um melhor preço para um determinado lote de produto. Só que esse produto, se você avaliar o uso, o tempo de estocagem, o tempo de chegada de material, você não vai conseguir consumir toda aquela quantidade dentro do prazo, e você esqueceu de computar o custo de tratamento depois desse produto vencido, né? Então, uma compra adequada, você fazer, procurar, eu sei que não é fácil sempre, mas
um pedido, uma compra sobre um pedido já elencado a ele, atrelado a ela, né? Ou um gerenciamento melhor de todo o seu processo produtivo, em que momento vai entrar determinado produto, para você colocar escalas diferentes, tratá-los de forma personalizada em suas compras. Mas eu também sei que a gente encontra o problema de importação, que você tem que trazer uma quantidade mínima de produtos e você tem um tempo dentro para eles serem liberados para a entrada no país. E quando a gente tem essa situação, eu tenho um delay aí, né? Você tem um atraso no tempo de validade que vai ficar com você. E isso a gente tem alguns problemas. E depois, quando primeiro você se precaveu contra ter produtos vencidos, mas aconteceu de ter. Eu tenho aí trabalho na questão de revalidação e reteste para que a gente consiga realmente tratar resíduos só quando eles perderem as especificações mínimas para o uso que você pretende. Que bacana, interessante. Interessante aí o que você colocou, até porque essa característica que você está trazendo são características extremamente preocupantes, né, Luciano? Ou seja, a ideia de olhar toda a cadeia de abastecimento, talvez eu troque a palavra preocupante por complexidade, né? Isso é extremamente complexo dentro desse processo todo. Eu gostaria que você complementasse um pouco mais, antes de nós irmos para o segundo tópico e explorarmos mais essa parte de rastrear estoques, né? A ampliação do ciclo de vida do produto é extremamente importante, exatamente porque você vai fazer revalidação e reteste. Como é que é feito isso, Luciana? Fale rapidamente para a gente um pouco desse processo. Ok. Nós estamos em busca, que eu tenho um movimento menos resíduo, que é para que eu tenha aí um grupo de trabalho, que a gente está procurando uma regulação que garanta segurança jurídica a esses procedimentos. Hoje a gente carece disso para poder tomar, né, esses procedimentos dentro da indústria. O que é isso? Eu tenho um produto vencido. Se ele tiver no rótulo dele prazo de reteste em substituição a prazo de validade, não pode ter prazo de validade, tem que ser data de reteste ou prazo de reteste. Esse produto, hora que vence essa data de reteste, ele pode ser retestado a cada uso, a palavra é uso imediata, pelo usuário. Você está usando o produto e você retesta. Ele está bom ainda, com indicações do fabricante, claro, mas você retesta e fala, ele está apto ao uso. E você usa. Aí você vai usar de novo, tem que fazer de novo os testes. Se ele estiver apto, você continua usando. Ou seja, você só vai deixar de usar quando esse produto já não mantiver as características necessárias, mínimas, garantidoras de segurança e eficácia dele para o uso que você pretende. Já a revalidação, ela é um procedimento feito pelo fabricante e não pelo usuário. Eu posso ter um produto vencido ou prestes a vencer e eu ligo para o fabricante e peço a ele, mando análises, mando amostra para poderem ser feitas análises e pergunto se é possível revalidar meu produto. Revalidar é você atribuir um novo prazo, que pode ser de 3, 6, 9 meses, para esse produto ser usado. Diferente do reteste, que eu tenho que ficar retestando a cada uso, a revalidação garante um novo prazo que você pode usar com segurança o produto. Só que quem faz é o fabricante. Uhum. A pergunta que não quer calar, se você me pergunta, é, poxa, se pode revalidar, por que o fabricante já não revalidou, já não fez isso antes, não estendeu o prazo? Um produto, o mesmo produto, ele tem diferentes usos, especialmente na indústria química. O mesmo produto atende uma diversidade imensa de segmentos. Então, eu tenho um único prazo de validade para todos esses usos. Só que alguns setores precisam de menos requisitos que outros. Imagina que eu esteja falando de cor, de uma essência, por exemplo. Para a indústria de cosméticos,
essa cor, qualquer oxidação altera a qualidade do produto. Se eu estiver vendendo essa mesma essência para a indústria de pneus, a questão da oxidação não é problema algum para eles, Uhum. alteração de cor. Só que, então, eu tenho um prazo de validade inicial dado para a condição mais crítica, que é atender a indústria de cosméticos, nesse exemplo. Então, poderia ter, eles terem um produto não apto para esse setor, mas completamente apto para outro. Ele não pode ser descartado como resíduo para esse segmento. Então, é nesse sentido que a revalidação é necessária. Que fantástico, muito bacana, Luciana. E até porque esse produto, esse insumo, ele muitas vezes trafega um longo caminho, ele tem uma jornada e ele vai estar em diferentes temperaturas, climas diferenciados, tal, e que gera algum impacto. Luciana, vamos fazer o seguinte: nós estamos terminando o primeiro tempo da nossa prosa aqui e nós vamos para o segundo tempo para explorar um pouco mais essas ações. A prosa está fantástica, você está trazendo aqui uma contribuição maravilhosa, principalmente para aquelas pessoas que têm uma preocupação de estocagem, de transporte, ou seja, nós estamos falando de supply chain aqui, né? Então, que a moçada entenda isso, né? O uso desse material. Vamos tomar um cafezinho e uma água, Luciana, e já voltamos? Vamos sim. Luciana, que prosa fantástica, está muito legal mesmo. Grato aí pela contribuição que você está trazendo aqui para as pessoas que acompanham a prosa com o Bertaglia. Se inscrevem no canal, tem muita coisa, tem mais de 340 prosas, Luciana, já prosei bastante por aqui, tá bom? Luciana, vamos seguir um pouquinho aí. Eu gostaria que você trouxesse alguns exemplos práticos para a gente e seguir nessa jornada de que ações a gente pode colocar para proteger, para minimizar os riscos aí voltados para esses produtos químicos. Luciana, vamos lá? Vamos lá. Bom, acho que a primeira discussão, o primeiro setor que veio bastante procurar esse assunto, demandar esse assunto para discutir, foram os laboratórios de pesquisa, tanto de universidades quanto de instituições, ou pensa numa Embrapa ou tantas outras empresas que, poxa, o Brasil deve tanto a elas pelas excelentes pesquisas e inovações que têm sido feitas aí. E a gente tem aí uma série de reagentes que acabam vencidos, e como você bem disse, o prazo de validade, é claro que eu tenho que tratar que o produto passou por diferentes temperaturas, diferentes condições de transporte, então eu dependo muito das condições de armazenamento para a manutenção daquela validade ou para a extensão dela. E esses laboratórios, eles não entregam produtos mesmo, né, assim, ó, tangível, um produto no final, eles entregam análises, tem análises que são sabidas que o produto ainda tem um grande shelf life na frente, até porque tem um time de químicos profissionais extremamente qualificados que conseguem ver aquilo e comparar até. Eu fiz uma visita a uma universidade fora do país e lá já existe a segurança jurídica para teste e revalidação. Eu perguntei como é que vocês fazem no seu laboratório. Para Luciana, a gente tem padrões, então eu já sei o resultado esperado para um determinado teste. Se eu estou usando um reagente que passou o vencimento, passou o reteste, eu vejo que o resultado não sai como o esperado, eu refaço. E daí sim eu sei que eu tenho problemas e começo a tratar o assunto. Então, quando você começa a falar de laboratórios de pesquisas reagentes, eu tenho que retestar ou revalidar esses produtos. É um absurdo o descarte para um setor que usa em quantidades. Veja, quando eu comparei com o setor produtivo, é que você não usa em escalas de toneladas, são pesquisas e análises químicas, então o consumo ele é diferenciado, né, em quantidades. Então, eu preciso um tratamento adequado para isso. Imaginam que isso é perdido tanto em ciência quanto em produtos por esse equívoco de segurança jurídica.
Olha só que interessante, Luciana. Conforme você fala, eu fico aqui refletindo, né? E curiosamente tem um aspecto interessante. Eu sou um apaixonado pelo supply chain, pela cadeia de abastecimento, logística, né? E tudo que você fala realmente, e muitas vezes as pessoas se dedicam a conhecer o transporte, o caminhão, o navio, e tem muita coisa que está conectada à supply chain, que seria interessante ter um conhecimento, fazer a gestão da cadeia leva a ter, não precisa conhecer com detalhes, para isso a gente chama a Luciana Auric para ajudar a gente, tá certo? Mas o importante é saber fazer a gestão da cadeia, olhando também pela perspectiva do risco, né? Você citou exemplos, principalmente da parte de estoques, dos químicos, quando comprar, ou seja, como planejar. Só aí já usamos três caixinhas da supply chain, né? Que é planejar, comprar, produzir, né? Então, olhando por essa perspectiva, eu gostaria que você trouxesse mais algumas características para essa nossa conversa, Luciana, voltada para que outras ações. Eu falei agora minimizar um pouco o estoque, você já tinha falado antes, comprar aquilo que é necessário. Você falou a história do lote, principalmente quando tem que importar, então tem que trazer uma quantidade que seja conveniente e também não onere demasiadamente os custos. Então, queria que você avançasse um pouquinho mais nessa perspectiva, Luciana. Bom, nós estamos em pleno momento de indústria 4.0, né? E quando a Exato. gente fala da indústria 4.0, tem aí muitas tecnologias disponíveis, robotizações, mas tem uma fundamental para essa área, que é a rastreabilidade. Então, hoje você tem muito mais facilidade, oportunidade de rastrear seu produto. Então, dentro dessa perspectiva de supply chain, quando você compra, eu imagino grandes distribuidores, porque eu já visitei, que eles têm produtos, eles compram uma grande quantidade, distribuem pelas suas diversas filiais, só que eu tenho uma no Sul, uma no Nordeste, uma no Sudoeste, uma no Centro-Oeste, distribuindo produtos. Então, o FIFO, você vender primeiro, né, o que está mais próximo ao vencimento, às vezes não é possível pelo tempo de deslocamento entre uma unidade e outra. Só que dá para você trabalhar isso com planejamento, você olhar um pouco, entender, trabalhar mais com fonte de dados históricos. As pessoas usam ainda muito pouco analisar o passado para prever, fazer um planejamento futuro. Então, a questão de rastreabilidade, você conseguir ter numa tela para onde o seu produto foi, onde ele está distribuído, com os diferentes prazos, ter esse acompanhamento real, mas já minimiza imensamente a questão de ter prazos de validade vencidos. Olha só que bacana. E é interessante, Luciana, conforme você vai permeando aí a conversa, trazendo novos elementos, eu fico aqui conjecturando e pensando nas empresas, né? Ou seja, e na conexão que existe entre a sustentabilidade, a gestão de riscos e a responsabilidade, né? Porque aqui nós estamos falando do mundo ideal. Quantas empresas, quantas organizações, seja lá quais sejam, né, não revêem esse prazo de validade e acabam adicionando ao produto final produtos químicos vencidos. Isso pode causar muitos problemas, muitas vezes desconhecidos ao longo do tempo ou ao longo da vida de um ser humano, por exemplo, causando a ele uma série de doenças, né? Então, é muito importante isso que você está trazendo, porque também tem uma parte de conscientização e responsabilidade, né, Luciana? Não, tem sim, mas pelo menos, olha, porque eu tenho a minha amostragem de indústria, o problema não é tanto a que se refere ao uso de produto vencido. Isso eles têm uma responsabilidade, eles respondem a várias organizações internacionais e nacionais, de questão de segurança, de rotulagem, de HS. O problema é que, assim, você tem empresas que
podem, por exemplo, tem caso de empresa que compra no Brasil e aí o produto aqui eles não podem revalidar, eles retornam para o país de origem, porque lá pode, e fazem novo investimento do produto aqui. Então, são esses custos que são os inadequados, tá? Mais do que uso, são custos ambientais e sociais mesmo, ou aqueles que não fazem, não têm a oportunidade de fazer isso. Existe, claro, foi o que eu disse, despejam no meio ambiente de forma inadequada. A gente está falando em um momento de saneamento básico, a gente tentando universalização. Se você pensar em descartes nas nossas águas de produtos não devidos, poxa, entendeu? Então, eu acho que é para minimizar e garantir, eu acho que não é só garantir segurança jurídica, a gente tem que garantir técnicas para isso também, né? Normas. Você fala, olha, você deve fazer isso, você deve assegurar essas garantias, pois existe. A questão do risco é um risco compartilhado. Não tem jeito, a indústria sempre acaba compartilhando, né? Interessante o que você está falando, e até eu gostaria de trazer um outro elemento aqui, porque você fala, às vezes, de algumas características dos produtos, os estudos, as normas. Aliás, por falar em normas, Luciana, como é que a gente aplica essas normas? A ABNT está inserida nesse contexto também? A BNT tem uma norma específica para resíduos perigosos, né? Então, ali ela trata muito bem sobre o assunto, ela está até agora no processo de atualização, mas ela é muito bem alinhada com normas internacionais. Mas hoje, nesses estudos que a gente tem avançado sobre regulação para garantia de testes e revalidações, a gente também tem avançado na construção de um manual com essas diretrizes para ampliação do ciclo de vida de produtos, que pretendemos que se torne uma norma também. É o foco, é o gol nosso. Algumas dicas, Luciana, para as empresas ou para as instituições que estejam conectadas com produtos químicos, ou não. Que dicas que você daria, Luciana? Olha, agora vou pedir já antes uma desculpa se viro professora demais, né? Mas eu, assim como você bebe no berço do supply chain, eu bebo no berço de projetos e qualidade. Trate toda a sua indústria com as diretrizes de gerenciamento de projetos, planeja mesmo muito bem antes, né? Antes de executar, porque a hora que você planeja, e na execução você tem controle, você tem rastreabilidade, você tem ferramentas muito acessíveis hoje. Eu sou uma apaixonada pelo Seis Sigma, então a gente consegue fazer de uma maneira simples, existem softwares free download, existe conhecimento disponível muito interessante, aplicável para várias tamanhos e portes de empresa, então, a complexidade de seus processos. Se você fizer esse planejamento, a execução de forma adequada, você nem vai chegar a ter esse problema de ter que brigar agora pela segurança jurídica, da revalidação e do reteste. Mas uma vez que você chegar, tem aí, participa, eu tenho um movimento, a gente tem grupos de trabalho, vamos ter aí uma apresentação para poder empresas participarem juntas desse manual. Então, poxa, me coloco à disposição para poder ajudar da melhor forma, mas tem muita coisa disponível, não vale a pena, o ambiente não precisa de mais esse impacto, nem as empresas na economia delas. Que bacana, sensacional, Luciana. Uma gratidão enorme. Nós estamos chegando ao final da prosa, passou muito rápido aqui os 30 minutos que nós dedicamos a essa contribuição para o conhecimento. Foi fantástico, você tocou pontos aí extremamente interessantes. Eu gostaria que as pessoas tivessem ao menos a conscientização dentro de suas empresas de tudo isso que você está comentando, seja de forma específica, seja de forma genérica, mas olhar para isso, porque a sustentabilidade não cai do céu, né, Luciana? Ou seja, nós precisamos trabalhar esse lado da sustentabilidade, já que nós geramos esses recursos extraindo da natureza e, no final das contas, transformando
falando de insumos, produtos, nós precisamos tomar conta desses elementos com fatores preponderantes em toda essa cadeia de abastecimento. De novo, Luciana, voltamos para o supply chain, né? Luciana, gratidão enorme, um abraço virtual para você, daqui de Itatiba, para a querida Campinas, que fica a 30 minutos daqui, muito pertinho, gosto muito de ir para Campinas, cidade fantástica, tá? Ao infinito e além, Luciana. Muito obrigada, pessoal. Acreditem em melhoria contínua também para a sustentabilidade. Um passo de cada vez. Que bacana, muito legal. Bacana demais, Luciana. O que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Paz no mundo. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. até mais. Tchau, tchau.